Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo, né, galera? Do nosso Coringão, nosso clube do coração. E realmente neste vídeo aqui eu não sei se eu elogio o Corinthians ou critico o Corinthians. Primeiramente, já chega deixando o seu like e se inscrevendo em nosso canal, porque vamos falar aqui sobre essa partida que acabou de acabar entre Corinthians e Palmeiras. Fiel, já vou pedir desculpa para vocês aqui, porque hoje a gente não teve a live pré-jogo e nem a live pós-jogo. Hoje eu tirei o dia para a família, a gente estava aí no shopping passeando, passando aí o domingão, tirei o domingão para descansar também, priorizo muito essa parte familiar, mas cheguei aqui em tempo, deu para assistir o jogo e trazer um pós-jogo aqui para vocês, tá? Mas eu não vou abrir uma live aqui porque eu não vou estar 100% para essa live, tá, filho? Eu tô bastante cansado mesmo. Mas vou trazer uma minha análise aqui para vocês, cara, porque eu acho que já passamos aqui o André não percebeu, cara, que o Alan, o tanto que ele foi criticado para fazer o que ele fez. Aí você vai e repete a mesma coisa. Fiel, eu vou ser bem sincero pra você aqui, eu não vou acusar jogador nenhum, porque eu não tenho informação de nada. Então eu não vou acusar o André, eu não vou acusar o Alan. Mas depois que teve esses rolos aí de jogador em casas de aposta, eu não duvido de mais nada, porque não tô falando que eles fizeram, tá? Eu não sei se pensar cabe processo, porque é impossível o cara saber, ele sabe que vai ser expulso, então não tem um porquê fazer esses gestos obscenos e pior, ele teve um exemplo do Alan dentro do Corinthians que fez e foi expulso. Então, realmente eu não consigo entender. O Corinthians melhor na partida que o Palmeiras. Se o Corinthians continua com os jogadores inteiros sem ser expulso, provavelmente daria muito mais trabalho para o Palmeiras. Poderíamos ter saído com a vitória com certeza, porque estávamos muito bem. Eu acho que é um fator importante que já dá pra gente aí, os que estavam céticos referente ao Fernando Diniz, já começar a dar uma chance pro Diniz. Já começar a apoiar, uma porque você é corintiano e outra porque o Fernando Diniz está no comando técnico do seu time. Então tem que começar a dar uma moral pro Diniz, empatou o jogo com 2 a menos, parabéns aos jogadores também do Corinthians que mostraram raça do início ao fim para esse time. Fiel, aqui eu falo a verdade mesmo, cara, eu não tenho medo não. É lógico que a gente não pode acusar, nunca vou acusar porque eu não sei realmente, tá? Eu acredito até que não, tá? Mas não faz sentido nenhum o cara que forçar uma expulsão dessa, porque ele sabe que vai ser expulso. Vocês viram a moral? Tô falando aqui nesse vídeo, né, Fê? Fala, nação corintiana, deixe seu like aí, se inscreva no canal. Tô falando nesse vídeo aqui como se a gente estivesse em live, né? Mas eu gostei muito do Corinthians na questão da raça, na questão da essência. O time mostrou que realmente é um Corinthians forte quando está sem pressão em cima. É lógico que existe uma pressão, mas vocês viram a moral que deu a vitória contra o Platense lá na Argentina? O time mais confiante. E o time poderia até sair com a vitória, né, Fel? Se o Roberto toca pro Kaique aquela bola, o Corinthians poderia até ter saído aí com a vitória de 1 a 0 com 2 a menos diante do nosso principal rival. Isso seria maravilhoso para nós. Mas, tirando aí o que o André fez, porque que lá, André, é coisa de moleque, cara. Você é um baita jogador, você é um cara que tem um futuro brilhante. Você estava bem na partida, você quis ser expulso, você quis. Porque você sabe que vai ser expulso. Qual é a sensação de um jogador? Eu gosto de jogar bola, tá, Fiel? Mas eu não sou nem um pouco bom, tá? Não, tô brincando, eu sou muito bom sim. Mas é porque eu não queria ser soberbo, tá? Mas, Fiel, eu fico imaginando o jogador jogando com a Neoquímica Arena inteira lotada, cara. Os torcedores apoiando. Aqui tem um bando de louco e por aí vai, as canções do Corinthians. E o jogador vai lá e faz um gesto obsceno para ser expulso. Eu não consigo entender, com certeza eu não consigo entender qual a motivação do jogador fazer um gesto obsceno para ser expulso com o estádio lotado e o jogador bem na partida jogando contra um Palmeiras, que é sempre bom jogar um clássico desse. Jogando contra o líder do campeonato, que você tem a chance aí de diminuir a chance do Palmeiras ser campeão. Então eu não consigo entender qual a motivação por trás disso para o jogador fazer sabendo que vai ser expulso, que tem 40 câmeras lá filmando o jogador. Então, na minha humilde opinião, errou o Alan, foi infantil, errou o André, foi infantil igual o Alan, tem que ser punido também, aí com pelo menos 50% de salário. Eu seria mais rude, tá? Porque, Fiel, mesmo que a gente prejudique, futebolisticamente falando, se esses jogadores se sentirem o topo da cadeia alimentar, como o Alan, como o André, o Corinthians perde o respeito. Porque o André não é maior que o Corinthians. Ele pode ser o garoto promissor melhor do mundo. Ele podia ser o Messi começando. Ele não é maior que o Corinthians. O Mateuzinho não é maior que o Corinthians nunca. Apesar que o Mateuzinho ainda eu vou dar um desconto para a expulsão dele, tá? Foi molecagem dele também.
poderia evitar, mas ali no calor do momento foi mais aceitável, difícil de aceitar, mas foi mais aceitável que o próprio André. Então, o André, na minha opinião, tem que colocar o pezinho no chão. Você não é nenhum Marcelinho Carioca, não, querido. Você não é nenhum jogador do Corinthians aí que já fez histórias aí no meio campo do Corinthians. Você não é nenhum Ricardinho, você não é nenhum Rincon. Abaixa a bolinha, você pode ser, mas ainda você não é. E com esses gestos aí, se o seu sonho é ir para a Europa, e se você não está nem mais aí para o Corinthians, esses gestos aí, o time da Europa faz todas essas análises, tá? O time da Europa cansa aí de deixar de contratar jogador, porque tem um externo fora de campo que é ruim e também aí a sua, vamos dizer assim, a sua conduta dentro de campo ser ruim também. Então isso que você fez hoje foi coisa de moleque. Isso que você fez hoje, André, não foi respeitar a camisa do Corinthians. Jamais, principalmente no clássico diante do Palmeiras, porque você quis ser expulso. Não tem mais técnico para derrubar. Você quis ser expulso. Queria entender o motivo por trás disso, tá? Fiel, e outra coisa, jogadorzada, vocês querem provocar o Palmeiras? Vocês querem provocar qualquer time? Liga pro José Martins e fala, José, como é que você faz aí pra mim atrapalhar os caras aqui pros caras serem expulsos? É a melhor coisa que vocês fazem, apesar que eu não quero o Martins de volta, mas ele sabia fazer muito bem isso. Então eu vi um Corinthians que trouxe sua essência de volta, que deu uma moral contra o Platense para jogar essa partida contra o Palmeiras, trouxe a essência, a raça de volta para essa partida diante do Palmeiras. Gostei da raça dos jogadores, com 2 a menos, imagina se tivesse com os 11. O Hugo Souza, eu acho que fica chato a gente comentar aqui, né? Porque o Hugo Souza, cara, você não tem o que falar, é o melhor goleiro do Brasil disparado. Se não for titular da Copa, é uma grande injustiça com o moleque. Tá aí a prova, melhor goleiro do Brasil disparado. Para quem falava que o Hugo Souza só catava pênalti, mostrou que também é apto debaixo das traves. Então basta aí o Ancelotti dar uma chance melhor e ver os jogos que o Hugo Souza vem fazendo com a camisa do Corinthians. Fica chato a gente falar porque o Hugo Souza ele é monstro. O Hugo Souza vai fazer história melhor ou igual ao do Cássio. Depois vocês me cobrem, porque ele tem muito talento, cara. Cata pênalti, debaixo da trave é um monstro sagrado. Então eu tenho certeza que vai trazer muitas glórias, muitas alegrias aqui para nós torcedores do nosso Coringão. Yuri, toca a bola pro Kaique que nós sai com a vitória hoje 1 a 0. Infelizmente o Yuri não tocou. Fiel, foco no Diniz, bom treinador. Chegando alguns reforços no meio do ano, vai dar para nós esse segmento para o Corinthians fazer um Campeonato Brasileiro de honra, para a gente ter chance na Copa do Brasil e Libertadores. Foco, galera, nessas expulsões bobas que vocês estão sofrendo. O Corinthians é muito maior que vocês. Foco, tem que ter paciência, tem que ter calma, independente do jogo que foi. E se hoje era uma semifinal de Libertadores, ou umas quartas final de Libertadores, e vocês com 2 jogadores a menos expulsos contra o Palmeiras, podendo ir para uma prorrogação agora. Cara, foco, o negócio é foco, paciência, que a torcida faz o resto fora de campo e a gente chega lá. Vocês viram aí que como um protesto da torcida também faz um grande efeito, Fiel? Muita gente, os caras pegam no pé, não deveria falar daquele jeito. Para começar, não houve violência. Foi uma cobrança, na minha opinião, que os jogadores precisavam dessa chegada mais dura. Os caras nunca agridem jogador do Corinthians. Pega o último registro aí, foi do Luan. E mesmo assim nem foi organizado. Os caras falam de uma forma para intimidar, não na questão de ameaça, mas na questão dos caras, acordar. Esse time desse tamanho aqui não pode ficar 9 jogos sem ganhar, meu irmão. Isso não existe na história do Corinthians. Então os caras foram lá para dar uma pressão para os caras realmente acordar. E acordaram. Surgiu o efeito, tá? Só o Diniz também surgiu, os caras acordaram para a vida. E vamos que vamos. Amanhã eu vou trazer essa informação para vocês com detalhe, com propriedade, se o Memphis pediu para sair do Corinthians mesmo, tá? Vou trazer o Memphis, vou trazer mais um pouco desse jogo, Corinthians e Palmeiras, e mais informações do mercado da bola. Eu guardo todo mundo aqui no Corintianeiro amanhã. Meu muito obrigado por tudo. Desculpem mesmo não fazer a live hoje para vocês, tá? Nem a pré, nem pós. Como disse, tirei o domingão aí pro lazer e pra família, tá? Fiel, fiquem todos com Deus. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians.